Então, um empresário ele não faz aquilo que ele quer. A gente tem que fazer aquilo que o mercado precisa. Isso, Então, é isso. o olhar para fora. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a voz ativa, a voz forte do setor. E como você sabe, sempre entrevistamos as mentes brilhantes que comandam as empresas associadas. E hoje não é diferente. Nosso convidado é Denilson Laudares Rodrigues, diretor comercial e fundador da Seller Biotecnologia S.A. Olha aqui, ó, presta atenção nesse currículo aqui, nesse histórico. Denilson é graduado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Denilson, o homem não é fraco não, e tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Ei, Elias, tudo bem? E você? Como é que estão as coisas, meu caro? Graças a Deus. E olha, parabéns por esse currículo maravilhoso Ah, e também somos filhos da PUC, né? Como a gente diz, né? Me graduei em é, administração lá também. Parabéns por é, esse histórico, viu, Denilson? perfeito, muito obrigado, meu cara. No início da minha trajetória, eu fui muito na linha acadêmica, então eu lecionei durante muito tempo, e dentro da academia é muito importante o doutorado. Então foi isso que me levou, né, a explorar essa linha. E que acabou me direcionando para a saúde também, porque o doutorado acabou ligando as coisas. Com certeza, vamos querer conhecer um pouco dessa biografia aí, né? E eu também fui para a área do ensino, né? Eu não fui até nem mestrado nem doutorado, mas realmente era uma exigência que se tinha, né? Fiz apenas a pós-graduação. Muito bem, vamos então à palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje teremos Denilson Laudares, fundador e um dos diretores da Seller Diagnóstica. Sempre desbravando com novas tecnologias, pensando fora da caixa e inovando, Denilson traz e promete compartilhar algumas novidades aí para um futuro cada vez mais brilhante. É sempre uma honra ter grandes pioneiros do setor que envolvem academia e trazem para a prática da vida dos negócios um pouco das suas grandes ideias. E nada melhor do que Elias Awad, nosso brilhante jornalista que tem feito dessa série algo que não se pode perder. Compartilhe com seus amigos, divulgue e nos acompanhe nas mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, Denilson, você que com a Seller, né, está associado à CBDL, gostaria que você nos trouxesse um pouco da importância, né, de estar num instituto, uma entidade assim como a CBDL, e também do trabalho do Carlos Eduardo Gouveia. Na verdade, é muito antigo, né? Desde muito cedo eu escutei que a união, além do açúcar, faz a força, né? Então, a união é muito importante, estarmos unidos para a gente poder entender as demandas e nos representar. Então, a CBDL é uma importante entidade que representa e que fala na área de diagnóstico, né? Onde ela congrega vários dos players, né? Várias das empresas que atuam nesse segmento aqui no Brasil. Então, é muito importante ter uma associação que nos dá qualidade, né? Que fala pela qualidade, que fala, que integra a voz. E a CBDL tem um papel muito ativo através das suas câmaras, através dos seus comitês, onde diversas faces do diagnóstico são analisadas, são avaliadas, trazendo esse valor para os associados, né? Então, é muito importante nós estamos em contato com os nossos competidores, sim, por que não? Porque competidor não é inimigo, né? Competidor é um parceiro, alguém que está trabalhando nesse mercado. Então, é importante estarmos juntos para vencermos os desafios que são constantemente nos apresentados. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de incentivo e a CBDL faz um papel, tem um papel muito importante, ocupou um papel, principalmente nessa questão do Covid, é essencial. O Carlos foi um camarada muito destacado e a sua presença, a sua fala foi muito importante nessa difícil etapa aí que nós atravessamos nos últimos anos, né? Sem dúvida alguma. O Carlos realmente, né, é um executivo de primeiríssima linha. Denilson, conta um pouquinho então da tua biografia, querendo conhecer um pouquinho da história, né, do Denilson, de onde veio, onde nasceu, enfim, um pouquinho dessa trajetória. Rapaz,
Então, o que acontece? Bom, minha família é do interior, São João del Rei, então eu nasci no interior, em Ipatinga, e a minha formação foi muito na área de exatas. Então, técnico, graduação, me envolvi com a universidade, eu sempre gostei muito de estar estudando, estar entendendo, fiz o mestrado, vim para lecionar. Então, fui acabando lecionando, e aí na universidade você precisa do doutorado, né? Então, fui fazer o doutorado, que era para ser ligado à automotiva, mas acabou passando pela área de saúde. Então, quando eu fiquei um ano e meio fora do Brasil, na Universidade da Pensilvânia, trabalhando exatamente com saúde, instrumentação para a área de saúde, quando eu voltei para a minha base, Belo Horizonte, comecei a lecionar, voltei a lecionar na PUC, eu gostaria muito de juntar a engenharia, né? Eu trabalhei muito com computação, com a área de saúde, que é o que eu fazia lá fora, na parte de laparoscopia. Mas Belo Horizonte tem uma forte vocação na área de diagnósticos. Então, a gente tinha aqui grandes empresas já nesse segmento e grandes personalidades na área de diagnósticos. Então, eu acabei procurando estudar um pouco dessa área e observei que a instrumentação, equipamentos eram um ponto, era um gargalo. Então, eu foquei a empresa nisso, em equipamentos para a área de diagnóstico. Com isso, começamos lá em 2001, né, quando a empresa estava começando a nascer, inclusive, o APL de Biotecnologia, que hoje é a Ambiotec, Associação Nacional de Biotecnologia e Ciências da Vida, mas trabalhando com associativismo, trabalhando com outras fortes empresas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Labtest, Bioclean, dentre diversas outras, Catal na época, com o professor Leonides e vários outros que fervilhavam aqui com desenvolvimentos e projetos nesses segmentos. A gente começou a trabalhar na Celler e, através de um projeto que a gente, junto com o Sebrae, junto com o FIENG, né, a gente começou a observar o Point of Care. Então, começamos a nos interessar por esse segmento e, desde lá de 2014, começamos a trabalhar esse Point of Care e eu levei a empresa muito para isso. Então, a gente já está desde 2001, então são aí 22 para 23 anos de mercado, focado nessa questão de atenção primária à saúde, trabalhando com equipamentos da parte de instrumentação clínica, muito para diagnóstico rápido. Então, ou seja, né, como é que você sai... E aí eu me desliguei da universidade no período da pandemia, quando a demanda foi muito grande, eu me desliguei da universidade e foquei 100% na companhia para poder trazer a nossa proposta de valor para o mercado de saúde no Brasil, em Minas Gerais e no Brasil, né? Essa é uma escolha que, infelizmente, se tem que fazer, né? Realmente a área didática é maravilhosa, mas tem uma hora É, que a gente tem que optar, né? Quem tem duas atividades, né? Sendo a é, lúdica, né? Na, ficou de- é, ficou precisa. complicado levar os É, dois, né? Até um determinado ponto era possível, mas isso não me permitia ser um professor da forma que eu gostaria e, ao mesmo tempo, não me permitia ser um empresário da forma que eu gostaria. Então, a partir da pandemia, quando a coisa tomou corpo, eu vim para dentro da empresa e vamos investir aqui na carreira como empreendedor, vamos empreender aqui, vamos fazer isso dar certo no sentido mais forte, vamos pegar mais firme nesse projeto. muito bom. Aliás, você me fez lembrar um pouco da minha biografia também, porque mais ou menos quando você começou a Celler, eu ainda era repórter da TV Bandeirantes, na área esportiva, né? E eu me lembro Hum. que o Cruzeiro fez uma parceria com a Ricks News e o Corinthians também. E os jogos eram sediados lá em Ipatinga, né? Uma cidade, né? Assim, com uma Vale arrecadação do Aço. maravilhosa, né, Denilson? Explica um pouquinho Isso. dessa cidade ali, né, pra gente. Ipatinga está no Vale do Aço, né? Você tem lá, ela é sede da Uzi Minas, então ali você tem um forte desenvolvimento nessa questão do metal mecânica, que é uma área forte também do estado de Minas Gerais. Acho que uma das maiores forças de Minas Gerais, né, na verdade, dá um nome ao estado, inclusive, né, é a questão da sua riqueza mineral. Então, a indústria de metais, a indústria de minério é forte em Minas, e a Ipatinga ocupa um espaço importante, e ele é um importante polo dentro do estado, né? Perfeito, maravilha. E Denilson, você, nessa carreira acadêmica, como eu te falei, eu também tive essa experiência, né, por 15, 16 anos, você mais aprende ministrando aula, mais ensina ou ambos? Não, mais aprende, meu caro. Então, ou seja, é uma coisa que, assim, me chama muita atenção, né? Eu ainda gosto muito da carreira acadêmica, mas você aprende muito, Elias, porque você tem que, né, para você poder entender a dúvida daquele que está ali interagindo contigo, seja um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação, a ideia não é você dar a resposta pronta, você tem que convidá-lo a pensar. Então, você tem que entender a dúvida dele, se posicionar onde ele está para poder respondê-lo.
Então, isso nos permite ter uma visão bem ampla de diversas questões técnicas, né? No meu caso, lá na PUC, era a engenharia mecatrônica, eletrônica, mecatrônica. Então, isso é muito interessante. Você vê os problemas de diversos ângulos diferentes, né? E trabalhar com pessoas. Então, acho que essa trajetória da universidade me capacitou muito, me preparou muito. Eu vejo para a Seller, né? Para você, porque tudo é gente, né? É trabalhar com pessoas, envolvê-las numa causa comum e mostrar, né? Como é que é a importância do seu trabalho específico, daquele tijolinho, daquela massinha que você coloca, daquela parte do processo, como é que isso é importante para o todo. Né, que esse todo, sem essa parte pequena, ele fica incompleto. Então, envolver as pessoas, trazer as pessoas para essa briga, para essa batalha, isso é uma missão, não é difícil, não é uma coisa fácil, precisa ser feito. Eu acho que militar, trabalhar na área acadêmica, me deu uma certa condição, um certo jogo de cintura para trabalhar com as pessoas e envolvê-las nisso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Para mim, foi muito importante. Sem dúvida, Um aprendizado. Claro, e uma área que ganha cada vez mais força, né? Que é justamente pessoas, né? Gestão de pessoas. Exato. E, Denilson, essa sua experiência, né, na Universidade de Pensilvânia, tenho certeza que foi muito rica, né? Que você traz um aprendizado que até hoje aplica. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né? Qual foi o ponto mais nobre que você trouxe de aprendizado de lá e, principalmente, que o empreendedor já antevê os fatos, né? Então, você lá já fez um doutoramento em robótica, né, com aplicação na área da saúde. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desses aspectos. Entendi. Bom, o que acontece? A ideia era trabalhar com instrumentação para a área de saúde. No caso, as primeiras ferramentas, nessa época, no ano de 2000, as ferramentas laparoscópicas estavam sendo automatizadas. Então, sistemas robóticos para poder permitir que a alimentação de força de tecido seja passada para a mão do médico. Então, a gente trabalhou muito com instrumentação por imagem, para passar esse feedback para o médico, em alguns artigos específicos. E o doutorado é uma contribuição única, mas numa ponta muito pequena. Mas acho que meu grande aprendizado lá na UPenn, em Filadélfia, foi o seguinte, né? Às vezes a gente sai daqui do Brasil e a gente vai lá para fora, vai se juntar a grandes grupos de pesquisa, onde tem pessoas, né, ganhadores de prêmio Nobel, onde tem personalidades na área de ciência e tecnologia. Então a gente chega, poxa, você chega todo cheio de dedos, cheio de milho, assim, deixa eu aprender um pouco aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, lá na universidade, tinha outros 2 brasileiros, né? E a gente vê como é que a nossa formação aqui no Brasil é muito boa. Então, porque a gente chega lá, então a gente consegue conversar com as pessoas, você consegue trazer contribuições, né? E aqui, né, ou seja, nós temos que nos reinventar o tempo todo. No nosso país, nós temos uma grande dificuldade com recursos. Então, isso nos desenvolve uma criatividade muito grande, porque a gente tem que realizar a tarefa e tem que entregar. Você não tem a opção de falar que não vai entregar, você tem que entregar. Ao passo que lá as pessoas são muito específicas. Então, ou seja, se aquilo não me diz respeito, o americano ele responde com muita tranquilidade, né? It's not my business. Ou seja, está fora do meu faixa, não tenho que mexer com isso. Aqui, você numa empresa, você não pode se dar o luxo, não, isso é problema do outro. Não, tem que ser resolvido, tem que ser tratado. Então, isso nos dá um civirol, né? Nos dá uma condição de resolver problemas que é muito importante e que o mundo reconhece. Então, o brasileiro é muito trabalhador, o brasileiro ele é muito dedicado. Então, eu observei lá que nós tínhamos um diferencial. Então, isso para mim foi muito importante entender que, cara, nós estamos ali, temos uma dificuldade de recursos, sim, mas quando a gente tem o recurso, nós estamos bem. A gente tem conhecimento, a gente tem condição de botar isso para frente. E à medida que nós estamos aí com um grupo de pessoas capacitadas, né, publicação científica, acho que nós temos tudo para poder desenvolver o nosso país e levar ele para frente. Tanto que me foi oferecida a oportunidade, né? Vamos fazer o pós-doc aqui? Não, eu falei assim, rapaz, se tem um país que tem a oportunidade, esse país é o Brasil. Lá nós precisamos fazer tantas coisas são necessárias de serem desenvolvidas, né? Ser aprimoradas, para a gente poder se estabelecer.
Então, eu acredito muito que aqui a gente tem muito ainda o chão para poder trabalhar. A gente precisa de apoio, né? A gente precisa de contar com um apoio, contar com uma direção, né? Um terreno favorável e trabalhar para que as coisas aconteçam, que não é fácil, não é, Elias? Não tenha dúvida, não tem. Olha, aqui eu até costumo brincar que o brasileiro sabe fazer omelete sem ovo, né? Tem cor de ovo, sabor de ovo. Imagina se derem ovo, então, para a gente fazer essa omelete. Exato, rapaz. Com a nossa extensão territorial, com a nossa riqueza, com esse povo trabalhador, né? Acho que a gente, infelizmente, de educação, a gente fica, peca um pouco, porque a gente precisa investir mais, muito, muito mais nisso, né? Mas que a gente tem assim, tudo sendo feito correto, né? A gente tem um grande cenário pela frente. Não tenha dúvida. E olha, eu já te parabenizo por 22 anos da Célia, né? Mas muitos vivem, né, o dilema que é o de iniciar um negócio, né, uma empresa. Às vezes estão empregados e não estão felizes, né? E têm uma ideia e tudo mais, mas aí começa aquela luta interna, né? Vou, não vou, fico, não fico, saio do casulo, não saio, né? Então você, né, justamente há 22 anos fundou a Célia. Eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, quais os maiores medos e desafios que se precisa enfrentar nessa hora de iniciar um negócio e principalmente onde que se fundamenta para ter a certeza, né, de que esse é o caminho para seguir. Ô, rapaz, o que acontece, né? Eu sei que quando a gente começa um negócio, a gente, assim, né, não tem a mínima ideia da dificuldade que está por trás. Na verdade, então, quando eu comecei a Seller, né, você tem uma ideia do que você vai enfrentar e você pula para dentro, então você vai. É você entrar para uma briga sem conhecer direito o seu adversário, sem conhecer direito ah, o cenário que você vai trabalhar. Hoje, né, hoje com as ferramentas tecnológicas, isso tem cada vez mais se difundido, empreendedorismo cada vez se tornando as ferramentas mais disponíveis, mas eu acredito muito em informação. Então, acho que, primeira coisa, você tem que acreditar no seu coração, acreditar na sua competência. O que que você tem? Aonde está o seu brilho? Aonde está a sua estrela? Aonde está a sua proposta de valor? Quem é o seu cliente? Então, acho que conhecimento aplicado, Elias, eu vejo que hoje as pessoas que você tem que fazer, validar a sua tese de investimento, se você acredita naquilo, trabalha forte, trabalha pesado, porque quando a gente faz isso, acredita em algo e trabalha para aquilo, você pode estar certo, meu caro. E durante minha trajetória foi assim, aconteceram coisas inexplicáveis, coisas assim que a gente estava e nós passamos na Seller por momentos realmente bastante difíceis aí nos anos de 14, 15, né? Então, tivemos algumas fases bem complicadas na empresa, nessa transição de equipamento para o point of care. Então, eu lembro que foi uma época muito difícil, porque você não sabe mês que vem como é que vai ser. Você não sabe mês que vem como é que você vai conseguir manter, se você vai manter a operação. Então, foram épocas bastante tensas. Mas o que? Perseverança, acreditar e não desistir. Não desistir, buscar informação, buscar o conhecimento, aplicar trabalhar com pessoas, envolver as pessoas. Ah, mas a pessoa é o problema. Não, ela é parte da solução. Envolva-as, traga as pessoas, traga o seu time de confiança para você poder fazer. Não queira fazer nada sozinho. Sozinho tudo é mais difícil. Vamos trabalhar de forma colaborativa. Isso funciona, rapaz, isso funciona. Quer dizer, na ideia eu não quero ter 100% de tudo, né? Eu quero ter um pedaço de algo que seja grandioso. Então, acho que a gente, quando trabalha com pessoas, conhecimento aplicado, busca de informação e muito, muito trabalho duro, acho que é por aí, rapaz. Não é fácil, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. O nosso país precisa de mais disso. Precisa de mais empreendedores, mais pessoas para poder observar demandas e tratá-las, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem muita perspectiva. Concedido. A tua resposta virou uma palestra aqui, viu? Porque, né, Que é quem está isso, pensando rapaz. em montar um negócio, parabéns, viu, Denilson? Muito Que importante é isso. compartilhar isso com quem está nos acompanhando. Hoje recebemos aqui Denilson Laudares Rodrigues, diretor comercial e fundador da Seller Biotecnologia SA. Denilson, então apresenta, né, para a gente um pouco mais desse teu sonho que começou em 2001, né, e que completa agora 22 anos, que é a Seller. Pois é, então o objetivo, na verdade, é o quê? É otimizar o sistema de diagnóstico. Então, ou seja, todos nós cada vez estamos mais ansiosos por respostas rápidas. Em tudo, em tudo. Nós não queremos ficar esperando. E né, a ideia é que você ir ao médico, você ir a um posto de saúde, eu quero ser diagnosticado, quero ser tratado e quero que o meu problema seja resolvido o mais rápido possível. Então,
Isso foi uma coisa que eu encontrei muito, essa proposta no Point of Care, achei bastante interessante, isso lá em 2014, investimos nisso. A nossa proposta é exatamente agregar valor ao sistema de saúde, principalmente a atenção primária, trazendo esse benefício, né? Ou seja, incrementando a qualidade nos sistemas de saúde. Então, ou seja, permitindo que o paciente tenha informação, né, os médicos, os agentes de saúde tenham informação do seu paciente, né, daquele que ele está tratando, o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você tiver a informação do seu paciente, mais efetivo vai ser o seu tratamento, né? Que é aquela questão, Elias, da medicina preventiva. É muito mais barato você prevenir e tratar antecipadamente do que remediar. Então, o nosso foco, né, ou seja, acho que das empresas de diagnóstico está muito nisso, né, ou seja, a medicina preventiva. Então, como fazermos na saúde, trazermos o benefício de anteciparmos cada vez mais o diagnóstico, para que as pessoas possam, né, para que a gente possa aumentar a expectativa de vida, melhorar a qualidade, não só a expectativa, quanto a qualidade de vida nessa jornada. Para quando, no caso de qualquer intervenção, de qualquer necessidade, eu rapidamente ser diagnosticado e tratado. Então, essa foi a pegada, foi isso que me motivou a caminhar nessa direção, né? E aí, como é que a engenharia, como é que software, como é que sistemas podem se integrar com a área de saúde no sentido de atender essa demanda, entregar esse benefício, né? Então, essa é o que nos motiva, isso é o que nos mantém aí a busca, né? Agora de ampliarmos a empresa, estão dando mais um passo no sentido de crescermos a companhia, no sentido de ampliando os nossos processos de fabricação, ampliando a nossa estrutura fabril, ampliando a nossa base de produtos para poder atender melhor o mercado diagnóstico no Brasil e quem sabe América Latina. Amém, sem dúvida alguma. E o negócio é extrapolar fronteiras, né? Então, parabéns, É realmente, isso. Denilson, por essa forma de pensar, por esse modelo de gestão, né? E como você citou aqui, no programa a gente vem abordando, né, em alguns momentos, essa prevenção, né, das doenças, que sem dúvida alguma desafoga o sistema, barateia o custo, preserva mais a Sim, saúde, enfim, são sim, só sim, benefícios, né? Sem sim, dúvida alguma, né, sim. Denilson? Diminui o custo, né? Porque se você antecede e trata antes, você vai diminuir o custo na cadeia, no sistema como um todo, melhorando qualidade. Perfeito. O Denilson, para quem está nos acompanhando, né, hoje, né, e até para utilizar também os produtos da Seller, né, na linha de testes rápidos e autotestes, né, em quais doenças a Seller tem hoje produtos disponibilizados no mercado? Na verdade, o nosso foco principal é até em laboratórios e hospitais, Elias. A gente, da parte de autotestes, a gente não tem muito, né? Se a gente trabalhou com autoteste de Covid, nós trabalhamos ali com autoteste de tolerância alimentar, mas hoje o nosso foco maior é a questão da atenção primária à saúde. Então, são os laboratórios de hospitais, né? Os hospitais, clínicas, a parte de urgência e emergência. Então, com marcadores cardíacos, onde nós somos líderes dentro da CBDL no Point of Care, na parte de hemostasia, né, o dímero, onde também somos líderes, a parte de aí, hemoglobina glicada, beta-HCG, procalcitonina, ou seja, marcadores inflamatórios, marcadores infecciosos, principalmente o nosso cliente é hospital e laboratório, no sentido de o público em geral, né, por causa do autoteste, esse é um segmento que seria mais a parte até de farmácias, né? É um segmento onde nós estamos um pouco conectados, na verdade. Hoje o nosso foco maior são clínicas, hospitais e laboratórios, principalmente urgência e emergência. Quem está nos acompanhando se utiliza dos produtos da Seller, mas, né, às vezes nem sabe que está sendo... Nem sabe isso, porque isso está dentro do hospital. Então, ou seja, quando você chega no hospital, por exemplo, com uma dor torácica, né? Então, ou seja, você vai seguir um protocolo, vai fazer o eletrocardiograma, vai fazer um teste para dosar a sua troponina, que é uma enzima cardíaca, para poder verificar a questão do infarto do miocárdio, né? Então, ou seja, uma infecção, uma questão de diabetes, ou seja, alguns testes são feitos logo na triagem, logo na chegada ao pronto atendimento, para poder dosar ou acompanhar ou ter uma foto mais detalhada, informações mais detalhadas do paciente. Então, muitas vezes, os testes serão executados em você, né? Podem ser na Seller, mas isso é algo que o cliente normalmente não tem acesso. É uma coisa bem na urgência, emergência do hospital. Ele vai ser usuário do teste,
mas ele não escolhe o teste, né? Quem escolhe seria o responsável técnico do laboratório, alguém do laboratório que já vai avaliar a eficiência, a eficácia, a sensibilidade dos nossos testes frente aos demais que existem, né? Que a gente tem aí uma ampla gama de bons fornecedores no Brasil desse tipo de teste. Perfeito, Denilson. Denilson, também outra área muito importante, né, que acelera a tua é de diagnóstico veterinário. Vou passar aqui alguns números, né, para quem nos acompanha possa entender um pouco desse mundo pet, né? Então, a projeção para 2023 é que o setor cresça 12,1%, chegando a aproximadamente 68 bilhões, né, de movimentação financeira. E um dos fatores que explicam esses números é o fenômeno da humanização dos animais. O Brasil atualmente se consolida em torno mundial, no terceiro lugar no quesito faturamento, representando quase 5%. Atrás apenas dos Estados Unidos, né, com 43,7%, e a China com 8,7%. Até chama atenção, né, porque a China, com uma população 7 vezes maior praticamente, né, tem menos que o dobro aqui, né, da nossa participação em nível de pets. E nós aqui, né, realmente temos uma situação bastante representativa. E para fins de comparação, a população pet no Brasil é de em torno de 150 milhões de animais, entre cães, gatos, peixes, aves, répteis e pequenos mamíferos, e a maioria de cachorros e felinos. Então, Denilson, mundo pet, cresce pet shops, clínicas veterinárias, planos de saúde, lojas, e a parte de diagnóstico, acompanha esse movimento? Sim, o diagnóstico PET é algo novo, então, ou seja, agora que as escolas de veterinária estão realmente introduzindo disciplinas no sentido de análises clínicas. Então, a grande maioria dos veterinários, né, você vê que ainda tem uma formação, uma pequena experiência em análises clínicas. Nós estamos fazendo alguns trabalhos, né, aqui com o FMG, em São Paulo, com alguma universidade, no sentido de que trabalhar a educação, porque hoje o mercado de diagnósticos humano, a linha humana, isso já está bem sedimentado, bem consolidado e com grandes evoluções tecnológicas. Na linha veterinária, ele está sendo meio que introduzido. Então, e a ideia, você tem aí grandes laboratórios, né, também já de apoio, que fazem essa questão do diagnóstico, né? Mas você tem aí pequenas clínicas que precisam de soluções, às vezes, menores, né? Então, da mesma forma, a Celler dispõe de ferramentas point of care para a bioquímica clínica, para a hematologia, para a imunofluorescência, para a coagulação, para a gasometria. Então, tudo para o quê? A mesma qualidade que a gente tem para o humano, né, você disponibilizar ferramentas de diagnóstico para hoje o pet, né? Hoje o pet ele é um membro da família, né? Ele é um membro da família, lá em casa mesmo tem um, então é uma alegria, rapaz, um bichinho é uma alegria dentro de casa. Então, e você quer promover saúde para quem você... ele faz parte da família, então as pessoas nessa, né, dispõem recursos para o animal. E muitas vezes, curioso, né, que às vezes, para poder fazer o diagnóstico para ele questiona muito preço. Para o bichinho, às vezes, nem tanto. É verdade. Então, é um mercado realmente, mas é um mercado que está ainda em formação. Quer dizer, é claro que a gente tem aí rações, suprimentos, alimentos, uma coisa já gigantesca, mas eu vejo que ainda tem um bom espaço para o diagnóstico se desenvolver na linha veterinária. Não tem aqui mesmo tem dois, né? Tem um cachorrinho e uma gatinha, né? Então, aprenderam a conviver aqui no... É ótimo isso. Mas é muito gostoso, e realmente tem isso. Acho que essa conscientização, né, de que o animal merece e precisa ter o tratamento, né, do ser humano, isso cada vez mais vem ganhando espaço e, sem dúvida, né, a parte de diagnóstico segue com isso, né, Denilson? E você imagina o seguinte, né? Um filho, uma menina, né? Alguém dentro de casa, ele tá com dor, ele vai te falar, ele vai. Agora é o bichinho, rapaz. Como é que você faz? Então você vê que como um diagnóstico é importante, na comunicação, você precisa. O tutor, ele tem que estar atento ao seu animal e vendo alguma coisa de anormal, ele vai levar para o veterinário que vai fazer um diagnóstico, seja tocando, seja através de um raio-x, de um ultrassom ou de uma análise clínica, né? Através de um teste bioquímico, um teste de hematologia, uma gasometria, ele vai avaliar a condição do animal. Então, acho que o diagnóstico ele, tem um papel muito importante nesse cenário. Sem dúvida alguma. E também, Denilson, os grandes empreendedores
erram e aprendem com o erro, e muitas vezes transformam os erros em grandes oportunidades, né? Então, você trouxe aqui que a Seller enfrentou dificuldades nessa trajetória, né? Então, até como legado para nós aqui, qual foi a maior dificuldade que a empresa enfrentou e como é que vocês conseguiram superá-la? Bom, rapaz, o que acontece, né? A minha formação, como você, né? Eu sou engenheiro, então o engenheiro é muito ligado em máquina, equipamento. Então, quando eu fundei a empresa para diagnóstico, mas muito focado em máquina e equipamento. E várias vezes, né, outras empresas não, vão oferecer aqui o consumível para suas máquinas. Não, eu quero trabalhar com a máquina, né? Engenheiro, eu quero trabalhar com a máquina. E, rapaz, quase que eu levei a empresa a quebrar por conta disso. E por quê? Porque o equipamento é algo que você põe no cliente, né? Depois que você põe uma máquina no cliente, esse cliente vai voltar a você daqui a 5, 10 anos. São equipamentos que não têm manutenção, são sistemas óticos. Você não tem a parte de fluido, são sistemas óticos, trabalham com filtros óticos, LEDs. A gente trabalhou desde o princípio com luz fria para os nossos equipamentos. Então, é baixa manutenção. E aí você faz o equipamento que tem baixa manutenção, você vende, ou seja, todo mês a gente tinha que vender uma quantidade de máquinas. Então, você já entra o mês devendo e sem receita. Então, você tem que vender o número de máquinas para garantir o pagamento para o mês que vem começar tudo de novo. E chegou uma hora que o que acontece? O chinês começou a vir para o mercado brasileiro. O que acontece? O que eu gastava de matéria-prima, Elias, então eu lembro que eu gastava $900 de matéria-prima para poder trazer e colocar aqui no Brasil. A máquina do chinês chegava aqui por $900. Pronta! Ai, meu. Pronta. Como é que faz isso, né? Então, ou seja, eu como engenheiro focado muito na máquina, não estive atento ao mercado, que é o principal. Você tem que estar atento ao mercado. O que vai? É claro que a gente quer levar a nossa proposta de valor para o mercado. A gente quer, e como empresário, você quer trazer lucro líquido. Então, gerar emprego e renda e trazer lucro para a companhia. Então, aquela visão de se focar na máquina, só na máquina, estava colocando uma pressão em vendas, ou seja, todo mês eu tinha que vender equipamento que não bancava a estrutura. Não bancava a estrutura. Então, eu precisava de ter uma receita recorrente, que era o quê? O reativo, aquilo que vai ser utilizado no equipamento para poder fazer os testes. Então, ou seja, durante muito tempo, ou seja, quase que a gente quebrou, por quê? Porque eu custei para ver isso. Eu, como empreendedor e diretor da companhia, eu custei a ver que nós precisamos mudar o nosso modelo de negócio. Nós precisamos focar o seguinte, tem um equipamento, sim, mas o equipamento ele é um elemento para você poder fazer o diagnóstico. Tem um consumível, vamos trabalhar no consumível. Então, quando a gente fez isso, né, foi uma guinada no nosso modelo de negócio e isso permitiu a empresa, sim, aí sim se desenvolver, Elias. Então, ou seja, essa foi uma questão, ou seja, vamos falar assim, o meu interesse para trabalhar com equipamento quase que levou a empresa a realmente uma condição bastante difícil, que a gente teve que parar, ver, adaptar ao mercado. Então, um empresário ele não faz aquilo que ele quer. A gente tem que fazer aquilo que o mercado precisa. Então, é o olhar para fora. Olhar para fora, entender o seu mercado e ver o seguinte, como é que você pode colocar a sua estrela, o seu brilho, a sua força nisso que o mercado que precisa. Então, esse foi um aprendizado, rapaz, que machucou o homem, machucou, mas ficou bem aprendido, né? E aquela história, você aprende no amor ou na dor. Normalmente, os aprendizados na dor são mais efetivos, né? Marcam, né, rapaz? Deixa a cicatriz. Não tenha dúvida, Denilson. Olha, você já deixa mais um pedaço do teu legado aqui para a gente aprender com isso, né? Porque, realmente, primeiro, a gente não pode se apaixonar pela obra, não pode ter compromisso com o erro, né? Exato. Principalmente você... E às vezes tem uma hora certa de errar, né? Então, talvez você tenha errado ainda no momento que te permitiu redirecionar e transformar isso numa grande oportunidade. Está aí, 2 anos depois, a Seller tão bem posicionada, né? Então, mais uma vez, parabéns, Denilson, por essa linda pela trajetória da Seller e, claro, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, né? Contato, enfim, para que a gente possa depois atualizar essa tua biografia um pouco mais adiante. Opa, bom, rapaz, a mensagem é aquela história, né? É acreditar, acho que a gente tem que acreditar naquilo, entender a sua ponta, onde é que está a sua força, onde é o seu brilho, onde você é, como diz o outro, foda mesmo, onde você é muito bom, aonde você é muito bom, focar nisso, trabalhar, então, ou seja, trabalhar focado, não queira fazer tudo, pega 2, 3 e foca naqueles e trabalha firme naqueles e não desista, esforce-se. Conhecimento é algo muito importante, procure ler, procure observar, procure entender o que está acontecendo, tanto da técnica quanto do mercado.
Acho que isso é muito importante, acho que em tudo, né? Se você vai empreender, ou se você vai empreender como empregado, porque é uma outra forma de empreender, né? É eu, na minha posição, entregar mais do que o meu chefe espera que eu entregue. É eu empreender dentro de uma organização, que eu acho que isso é muito possível. A gente trabalhar com empreendedores. Ah, mas eu sou funcionário. Mas é um funcionário que está pegando, fazendo a diferença na companhia, levando. E aqui na Sela a gente tem pessoas assim, né? Ou seja, que fazem a diferença. Para uma empresa fazer a diferença, você precisa trabalhar com pessoas que fazem a diferença. Procurar sempre trabalhar com pessoas capacitadas, né? Que é a história. Eu quero ser, como diz o outro, o cocô do cavalo do bandido do meu time, né? Eu quero trabalhar com um time de capacitado para eu poder estar aprendendo mais com eles. Mas é aquela história, a gente tem que inflacionar, então eu tenho que estar sempre estudando para quê? Para estar inflacionando, para trazer a contribuição para o grupo. Então, trabalhar duro, trabalhar árduo, que essa já é a nossa característica, né? Acho que o brasileiro ele é muito nisso, trabalhar árduo, a gente tem um cenário. E trabalhar com afinco. Acho que a área de saúde é uma área bastante promissora, eu acredito muito, né? Que é essencial e a gente tem muito a fazer no nosso país para incrementar a qualidade de saúde. Acho que tem um cenário, tem um mercado aí gigantesco, gigantesco para ser explorado. Acho que a gente tem que focar nossas energias nesse mercado, né? E para trazer esse benefício. E trabalhar com parceria também, é outra coisa muito importante, trabalhar com parceria, não querer fazer tudo. Se você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada, rapaz. Então, faz uma parte bem feita e trabalha com parceiros. Excelente, Delio, muito bom, e é isso mesmo que você trouxe, né? O empresário é isso, é um grande líder, né? A responsabilidade pelos colaboradores, os colaboradores precisam ter sentimento de dono, né? Atuando pela empresa, né? Defendendo ali com garra, né? A atuação, enfim. Então, olha, realmente você deixou um belíssimo de um legado para a gente aqui, Oh, grandes aprendizados, e use obrigado, e Elias. abuse o nosso diagnóstico por dentro do mercado, viu, Denilson? Parabéns pela trajetória. Perfeito, meu caro. Muito obrigado, Elias, pela oportunidade da gente estar aqui, né? E se a gente puder contribuir, você pode estar certo que conte conosco aqui na Sela, né? Nós fazemos parte já da CBDL já há um tempo, que temos esse contato com o Carlos, que faz um trabalho fantástico, a CBDL, os associados, né? Tenho aprendido muito com os meus parceiros dentro da CBDL, então a gente tem grandes exemplos aqui dentro do Brasil, então, que nos inspiram o tempo todo. Então, acho que o fórum, né, esse espaço é um espaço bem importante. Acho que esse programa, essa iniciativa é uma iniciativa importante. É bom a gente conhecer quem são os atores. Fico feliz, fico lisonjeado de ser fazendo parte desse grupo. Para mim é uma grande honra e fazer parte desse grupo, porque aqui a gente está para aprender, rapaz. Com certeza, nós Contribuir, também. né? Conte com a gente também, viu? Muito obrigado, parabéns, Denilson. Recebemos hoje, então, aqui Denilson Laudares Rodrigues, diretor comercial e fundador da Seller Biotecnologia SA. Então, pessoal, você já sabe, compartilhe os programas, dê seu like, inscreva-se no nosso canal, mande sugestões também de pautas, porque o diagnóstico por dentro do mercado é feito para você, por você, enfim, para que vocês tenham o melhor proveito do setor de diagnóstico laboratorial. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal.